Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui dar uma dica de configuração gamer para quem tem pouquinha grana, tá? Pra galera que tem ali na casa dos 2.500 a 2.600 reais, mas precisa de uma configuração passível de upgrades, mas que consiga também ali rodar games tranquilamente. Dá pra você encarar um Fortnite, um CSGO, Valorant, Euro Truck, entre diversos outros games do mercado. Até um GTA V você consegue jogar com essa máquina que eu vou te mostrar aqui hoje. É para mostrar que sim, é possível com 2.500 reais você já jogar e você ter uma máquina com peças de qualidade, você não precisar se expor a produtos aí às vezes importados que são de baixa qualidade, às vezes usados durante anos e anos, que você não vai ter garantia. E a gente sabe que você já tá se matando para conseguir ali às vezes R$2.600, R$2.500 para comprar um computador, e aí você vai pegar um produto ainda que você não tem garantia, então já foi difícil de você conseguir aquele dinheiro, aí você vai jogar ele no lixo muitas vezes porque aquele componente usado durante anos e anos acabou quebrando, apresentando defeito. Não que vá acontecer com todos, né? Mas a gente sabe como é complicado uma situação como essa, né? Só quem já passou sabe o quão complicado é. Por isso que a gente vai recomendar hoje para vocês uma configuração bem bacana, com nota fiscal, com garantia e todo o suporte pichal para vocês, beleza? Então, para você que ficou curioso, bora pro vídeo conferir todos os detalhes dessa configuração. Bora lá! Essa configuração aqui vai ser baseada em um ecossistema AMD, então nós vamos utilizar aqui um processador Ryzen. O processador Ryzen, para quem não conhece, ele é dividido em várias categorias, tá? Você tem Ryzen 3, que são os produtos mais de entrada, Ryzen 5, que são os recomendados para games de maneira geral, Ryzen 7, que são para alto desempenho, e Ryzen 9, que são processadores de alto desempenho, são processadores entusiastas para o público mais high-end, que vai mexer com demandas gigantescas de arquivos, tá bom? A gente não vai pegar um Ryzen 3, a gente vai focar no Ryzen 5, que é o meio termo, tá? É o que é recomendado geralmente para games. O processador que a gente vai utilizar hoje aqui é um Ryzen 5 5600G, tá? Ele está instalado aqui nessa placa-mãe aqui como exemplo para vocês, e ele vem com cooler box já, que é esse cooler box que vocês estão conferindo aqui, e ele já é suficiente para você estar utilizando aqui nesse setup sem nenhum problema, tá bom? O Ryzen 5 5600G, ele além de ter 6 núcleos, 12 threads, que é o que é interessante pra gente aqui, ele tem um clock na casa dos 4 GHz, e nesse caso ele possui vídeo onboard do tipo Vega, ou seja, é um vídeo onboard capaz de entregar pra gente uma performance superior a uma GTX 1050. Aí você deve estar pensando, nossa, bicho, a 1050 é uma placa que já é antiga. Beleza, realmente ela é uma placa antiga. Eu não recomendaria você comprar essa placa de vídeo hoje se você fosse comprar ela de maneira isolada. Mas você tem que considerar que aqui é dentro de um chip de um processador ter um poder de uma GTX 1050. Então é bastante coisa, é um processador que rende bem legal, tá? Dá pra você rodar Valorant, dá pra você rodar CSGO, dá pra você jogar de GTA V, Euro Truck, LoL, Dota, Fortnite, entre diversos outros games. Tem testes aqui no canal em mais de 20 jogos no vídeo onboard desse processador. E não é porque ele tem vídeo onboard que ele vai te entregar menos performance ou vai ser um processador ruim quando você fizer um upgrade para uma placa de vídeo. Nós já temos vídeo aqui provando no canal que a diferença de desempenho entre o Ryzen 5 5600 e o 5600G, que tem o vídeo onboard, quando você utiliza uma placa de vídeo, sim, ela existe, mas é uma diferença que é pequena. Não é nada monstruosa que nem a galera pinta aí, tá? Não é que você vai colocar uma 2060 e vai dar uma diferença grande. Não vai. Na verdade, a diferença vai ser bem pequena, porque numa 3080, que foi aonde eu fiz os testes, a diferença foi pequena. Ficou na casa dos 10%. Então, se numa 3080 deu 10% de diferença, imagine numa 2060, numa RX 6600, que é uma placa com desempenho bem inferior, né? Você provavelmente não vai enxergar essa diferença aí na casa nem dos 5% na maioria dos casos. Para utilizar com esse processador, que é bem interessante, nós temos algumas opções de placas-mães, tá? Eu vou utilizar aqui hoje uma placa-mãe A520, tá? Modelo MDB, que é uma placa-mãe focando mais no custo-benefício, uma placa-mãe mais barata para um setup como esse. Mas saiba que você não precisa pegar ela. Ela é essa placa-mãe aqui, ó, a 520. Ela já tem tudo que você precisa para uma máquina gamer. Tem o PC Express para você dar upgrade para uma placa de vídeo, tem conexão M2 para você instalar um SSD, tem 2 slots de memória permitindo aí até 64 GB de memória, dependendo do tamanho do pente de memória que você vai utilizar. Tem conexões aqui, ó, na parte de trás, as mais variadas, ó, são 6 conexões USB com uma placa-mãe dessa que suporta, ou seja, é uma placa-mãe que é pau para toda a obra, tá? Ela é perfeita para você utilizar com um processador como esse. Agora, se você quer algo a mais, quer um desempenho a mais, quer fazer um overclock no vídeo onboard, quer fazer um overclock no processador, ou de repente você quer simplesmente ter uma placa-mãe que vai te fornecer um VRM superior, que vai te permitir depois colocar um Ryzen 9 ou um Ryzen 7 mais top, por exemplo, aí você pode ir de B450. Nós temos esse modelo aqui que é o Prime B450M Gaming 2. O Gaming 2 é porque ele vem com um dissipador já no VRM, aquele pratinho que vocês estão vendo ali. Ele é um modelo que é mais recomendado
baseado, já dá para você utilizar um Ryzen 5 top, um Ryzen 7 mais top, até um Ryzen 9, tá? Dá para você utilizar. Eu não recomendaria tanto, mas dá para você utilizar um Ryzen 9 ali sem nenhum problema. Além disso, você tem a possibilidade dos recursos de overclock. Faz overclock na memória RAM, faz overclock no video board, faz overclock no processador. Se esses três aqui não é o seu caso, a 520 vai te atender bem, tá? A frequência da memória, você consegue subir frequência de memória numa 520, então você não precisa se preocupar com isso, que ela vai entregar tudo que o 5600G pode te fornecer, tudo, tá? Ela vai entregar tudo que ele pode te fornecer, sem exceção, tá? Não tem nada no 5600G que ele pode te fornecer em estoque que uma 520 não vai entregar nele, tá bom? Só para que fique claro aí para vocês, né? Memória RAM dá para você rodar até 3200 MHz nela também, então tá tranquilo, tá? E falar em memória RAM, vou mostrar para vocês aqui, tá? A gente vai utilizar pentes de memória de 3200 MHz, são memórias Dantalion, 16 GB. Nesse caso aqui é muito importante que você utilize 2 pentes de memória, tá? Então a gente vai utilizar aqui, ó, 2 pentes de 8 GB, totalizando 16, tá? Por que 2 pentes? Porque a gente tem que dobrar o canal. Quando a gente fala de video board, a placa de vídeo interna do processador, ela utiliza a memória RAM como memória de vídeo. Se a gente trabalha em um canal, a gente tem somente aquela largura de banda de um canal para poder passar a informação, certo? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que é 10 GB, hipoteticamente, só para ficar claro para vocês. Quando você utiliza duas memórias, você vai ter 10 GB de largura de banda mais 10 GB de largura de banda, ou seja, você vai dobrar a largura de banda. E como o video board vai utilizar a memória RAM como memória de vídeo, você vai ter mais desempenho no seu video board. Mais precisamente, quase o dobro a mais performance. Então é importante você fazer uma combinação de 16 GB em 2 pentes de 8 para ter o dobro da largura de banda e de uma frequência mais alta, porque como vai utilizar a memória RAM como memória de vídeo, é importante que ele trabalhe numa frequência mais alta para ser mais rápido, entregar melhor performance, beleza? Se fosse um computador agora com uma placa de vídeo dedicada, a gente falaria agora da placa de vídeo. Como ele é o caso que a gente vai utilizar o video board, tá? Eu vou só fazer a recomendação. Nesse setup aqui, você pode colocar placas de vídeo como RTX 3050 depois, como upgrade futuro, 1650, 1650 Super, 1660 Super, RX 6600, 6600 XT. Então dá pra você colocar todos esses modelos de placa de vídeo sem nenhum problema nessa configuração. RTX 2060 também, tá? Então fica a dica de upgrade que você pode fazer no futuro para uma configuração como essa. Chegando agora no armazenamento, tá? Você tem opções, tá? Você pode colocar um HD de 1 TB, como esse aqui, por exemplo. Só que o HD de 1 TB, galera, ele é mais lento, né? Ele é um HD que é físico. Ele tem um disco aqui dentro e ele precisa girar esse disco para buscar informação. Então ele é mais lento. Ele atinge 80 MB no seu pico de utilização ali perfeito. Então 80 MB de transferência na leitura dele e na escrita, tá bom? Ele é mais lento. Hoje em dia, você já tem opções que entregam mais velocidade. Vou te falar primeiramente da mais em conta. Você pode pegar um SSD. Aqui no caso eu tenho um SSD de 120. Ele vai custar ali na casa dos R$80, R$70, tá? É bem baratinho para você equipar numa máquina como essa. Só que você pode colocar também um SSD maior, de 512, de 1 TB. Aquela desculpa que tinha antigamente de que o SSD era muito mais caro por gigabyte, hoje em dia não é mais, tá? A gente paga hoje cerca de 19 centavos por gigabyte em um SSD de 960 GB contra cerca de 21 centavos num HD de 1 TB por cada gigabyte, ou seja, elas por elas. Da mesma forma que você encontra um HD de 1 TB que é mais lento na casa dos R$300, você encontra um SSD de 960 GB na casa dos R$300 também, só que muito mais rápido. Então, eu recomendaria fortemente você colocar um SSD. Se não for o de 120, que seja o de 512, 256, de 1 TB se possível. E você tem também possibilidade de colocar M.2, como esse aqui NVMe, que daí ele entrega outro patamar de performance. Ele é muito mais rápido. Só para vocês terem ideia, tá? Um SSD M.2 NVMe, tá? Que é os modelos mais rápidos. Se você pegar em PCI Express 4.0, 5.0, que é aqueles que atingem 7500 de leitura, ele chega a ser 93 vezes mais rápido do que um HD. É coisa pra caramba. É muito mais rápido. Se for no padrão SATA como esse aqui, ele chega a ser 6 vezes mais rápido do que um HD convencional. Então fica a dica para você montar a sua configuração. Você tá vendo que esse vídeo aqui é para te dar um horizonte do que você vai utilizar para montar uma configuração na casa dos R$2.500, R$2.600, né? Então fica de olho nas dicas até o final. Vou deixar várias peças lá embaixo na descrição para você poder combinar e montar essa máquina aí para você, tá bom? Na fonte de alimentação, se você fosse utilizar somente o video board, uma fonte de 400 watts já, ó, estaria estourado, perfeito. Você não precisaria mais do que isso. Como eu sei que você vai querer fazer upgrade no futuro, então você vai de fonte de 500. No caso aqui eu tenho uma Nidus de 500 watts. Essa fonte aqui é capacitada para você colocar placas de vídeo, todos os modelos que eu recomendei aqui. Você pode colocar aqui até
uma 6600 XT sem nenhum problema. Ela vai segurar o setup sobrando energia e depois dá margem para você fazer o upgrade tanto de placa de vídeo quanto de processador. Ah, Júnior, mas eu quero pôr 3 ventoinhas no meu gabinete. Ela vai suportar. Ah, mas eu quero colocar 8 ventoinhas no gabinete. Ela vai suportar também. Ah, mas eu quero trocar o Ryzen 5 pro Ryzen 7 depois. Ela vai suportar também. Quero colocar depois uma placa de vídeo 6600 XT. Ela também vai suportar. Então é uma fonte aí que vai dar tranquilo para os seus upgrades futuros. Agora no gabinete, galera, é uma questão de uso pessoal. Escolha pessoal de cada um. O que eu posso dar de dica para vocês, tá? Escolha primeiramente um que lhe agrade esteticamente, que o gabinete ele é a parte que você vai ver do seu computador. Então se ele não lhe agrada esteticamente, você não vai ter aquela experiência legal de ter um computador gamer, que é você olhar para aquela máquina, sentir orgulho que você montou ela, tá bonita pra caramba em cima da sua mesa ali, né? Então você tem que colocar um que esteticamente lhe agrade. Só que também tem alguns pontos que eu acho interessante. Para uma máquina como essa, você não precisa gastar mais do que R$250 no gabinete. Você gastando R$200, 230, 240, tá bem gasto. Você consegue opções lindas de gabinete, muito bem refrigerado, tem gabinete com frente de vidro, tem gabinete com frente mesh, tem gabinete com frente cheia de LED, tem gabinete sem LED, tudo nessa faixa de preço. Tem gabinete com lateral em acrílico, gabinete com lateral em vidro, com PSU cover, com fonte em cima, com fonte embaixo. Então, ou seja, tem várias opções que você pode comprar dentro desse range, de 200 a R$250. E a escolha vai ficar pessoal aí pra vocês, tá? Se eu puder lhe recomendar uma opção, recomendaria você pegar, por exemplo, um gabinete como o Mancer Goblin. Eu acho uma opção bonita, esteticamente, muito bem ventilado, que nas promoções estava na casa dos R$249 e é um gabinete esteticamente bem legal. Me agrada muito, tá? Então essa seria a minha recomendação geral. Uma máquina como essa que eu mostrei aqui pra vocês nesse vídeo, você pode montar hoje no site da Pichau. Eu vou deixar inclusive o link lá embaixo na descrição. Se você montar ela customizada, você pode montar pelo sistema de monte do seu PC. Mas também no site da Pichau existem várias configurações pré-definidas, montadas já. Às vezes já vai até montado e certificado dependendo da máquina que você vai escolher. Inclusive vou deixar alguma recomendação lá embaixo. Geralmente você paga um pouquinho mais caro por ela, mas ela já vai montada, perfeita e certificada, pronto para você utilizar. Mas se você tem a manha de montar sua máquina, você pode montar pelo sistema de monte do seu PC e customizar cada um dos itens que eu mostrei aqui. Vou dar um exemplo. Júnior, eu não quero a memória Mancer na cor preta, eu quero da XPG modelo D40. Você pode colocar D40. Júnior, mas eu quero a Corsair, você pode colocar a Corsair. Ah, mas eu não quero SSD de 120, eu quero M.2. Você pode customizar. Tudo isso é a liberdade que a Pichau te dá no sistema de monte do seu PC, beleza? Os links vão estar todos lá na descrição. Eu espero demais que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenha ajudado você a escolher uma configuração bacana na casa dos R$2.500 a R$2.600. Se você curtiu esse vídeo, espero contar com o seu like, sua inscrição no canal e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!